Cantei Obá pra Ana, na praça onde as pessoas passeiam com calma. O berimbau quando canta invade minha alma. O berimbau quando canta invade minha alma. É o mar da alegria, cadê o mar? Ará? Pós-fácil, as histórias como bálsamos medicinais. Aqui vou tentar esboçar para vocês, que fique claro, não sou eu, é a Clarissa, tá? Parte da tradição de contar histórias, onde estão minhas origens. Aí, eu não ia ler, né? Tem as notinhas de rodapé, né? Quando eu tinha pensado, eu não ia ler essa nota. Mas agora me veio vontade de ler, assim, para honrar esses nomes, né? Essas obras. Então, assim, as seguintes obras gravadas de Clarissa Pinkola Estés, PhD, podem ser obtidas através de Sounds True Catalog. The Jungian Storyteller Series. Então tem essa série. Gente, eu quero essa série. Alguém... Bom, vamos lá ver os nomes, são todos em inglês. The Wild Woman Archetype, Myths and Stories about the Instinctive Nature of Women. Check. Warming the Stone Child. Myths and Stories about Abandonment and the Unmothered Child. The Radiant Coat. Myths and Stories on the Crossing Between Life and Death. In the House of the Widow Mother. Common Archetypal Motherness in Woman's Dream. The Boy Who Married an Eagle. O menino que casou com uma águia. Myths and Stories about Male Individuation. Os mitos e histórias sobre a individuação masculina. The Creative Fire. Oh, Myths and Stories about the Cycles of Creativity. Se alguém tiver esses livros ou souber onde a gente acha, olha que legal esse. O Fogo Criativo, mitos e histórias sobre os ciclos da criatividade. É isso, né? Nem sabia, mas é isso. A gente estava falando exatamente desses ciclos de criatividade. Como que eles chegaram, como que criei, como materializou e como reformulei na criação. Na criação não, na realização. Olha que bênção! Bom, vamos lá. Essas são as origens, né, da Clarice. As histórias como bálsamos medicinais. Sempre que se conta um conto de fadas, a noite vem. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma história estar sendo contada faz com que um céu estrelado e uma lua branca entrem sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, o aposento enche-se de amanhecer. Outras vezes, um fragmento de estrela fica para trás. Ou ainda uma faixa de luz rasga o céu tempestuoso. E não importa o que tenha ficado para trás. É com essa dádiva que devemos trabalhar. É ela que devemos usar para criar a alma. Na maior parte das vezes, a hora de contar histórias é determinada pelas sensibilidades internas e pela necessidade externa. Algumas tradições designam épocas específicas para contar histórias. Entre as tribos dos pueblos, as histórias do coiote eram reservadas para serem contadas no inverno. Certas histórias na Europa Oriental somente são contadas no outono, depois da colheita. No trabalho, com arquétipos e com a cura, avaliamos bem a hora, o lugar, a pessoa, a medicação necessária. No entanto, com grande frequência, mesmo essas medicações são frágeis.
Na maioria das vezes, contamos histórias quando somos convocados por elas e não ao contrário. Nas minhas tradições, existe um legado entre os contadores, através do qual um contador transmite suas histórias a um grupo de sementes. As sementes são contadores que, segundo o que o mestre espera, irão preservar a tradição como o aprenderam. Como as sementes são escolhidas, é um processo misterioso que oferece um desafio a uma definição exata, pois ele não se baseia no conjunto de normas, mas sim num relacionamento. As pessoas escolhem-se mutuamente. Às vezes elas vêm ao nosso encontro, mas com maior frequência tropeçamos uma nas outras e nos reconhecemos como se nos conhecêssemos há séculos. Nessa tradição, considera-se que as histórias são escritas como uma leve tatuagem na pele de quem as viveu. A formação de curandeiras, cantadoras e cuentistas é muito semelhante. Ela deriva da leitura dessa escrita levíssima, do desenvolvimento do que se encontra nela. Da mesma forma, na tradição da cantadora cuentista, as histórias possuem pais, avós e às vezes padrinhos, que seriam a pessoa que lhe ensinou a história ou a que deu de presente para você, a mãe ou o pai da história. E a pessoa que ensinou a história a essa pessoa, que a passou para você, o avô da história. Ai, que maravilhoso! Na minha opinião, é assim que deveria ser. E aí eu vou lá para a notinha de rodapé, que eu tô dessas hoje. Existem muitos pontos de vista acerca de como, quando, onde e a quem contar as histórias. Acerca do intercâmbio, da descoberta e do desenvolvimento das nossas próprias histórias. Vou ler de novo. Acerca do intercâmbio, da descoberta e do desenvolvimento das nossas próprias histórias. Acerca dos que se apropriam delas e assim por diante. Em geral, creio ser de extrema coerência psicológica que um contador se mantenha fiel à sua própria alma, quanto à escolha de quem irá receber as histórias e de que modo, pois ele próprio é o instrumento e, portanto, o ser que merece a proteção mais ponderada. Para as várias tentativas de examinar todas essas questões, aí ela coloca vários textos. Ethics in Storytelling, The National Brown Story. Gosto disso. Coerência psicológica, que o contador se mantenha fiel à sua própria alma, à escolha de quem irá receber as histórias. Gosto disso. Então vamos lá. Na minha opinião, é assim que deveria ser. Fornecer os créditos da história é muito importante, pois mantém um vínculo genealógico. Nós estamos numa extremidade, a placenta na outra. Nós estamos numa extremidade, a placenta na outra. Os padrinhos da história são geralmente aqueles que acompanharam a história de uma bênção. Às vezes é muito demorado o relato dos antecedentes da história, antes que cheguemos à história em si. Essa listagem da mãe, da avó da história não é um preâmbulo longo e enfadonho, mas é sim temperada de pequenas anedotas. A história mais longa que se segue fica sendo então como um segundo prato. Contar histórias é trazer à baila, trazer à tona, não é uma atividade inútil. Embora haja o intercâmbio de histórias, quando duas pessoas trocam histórias como presentes mútuos, na maior parte dos casos elas chegaram a se conhecer bem. Desenvolveram um relacionamento de parentesco, se ele já não existia, e é assim mesmo que deve ser. Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para diversão, no seu sentido mais antigo, as histórias são uma arte medicinal. Existem os que foram convocados por essa arte medicinal. E os melhores, na minha opinião, são os que se deitaram com a história e descobriram dentro de si mesmos, em profundidade, todas as partes que se harmonizavam.
Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia arquetípica, que é muito parecida com a eletricidade. Ela pode animar e iluminar, mas no local errado, na hora errada e na quantidade errada, como qualquer medicamento, pode possuir efeitos nem um pouco desejados. Às vezes, pessoas que coletam histórias não percebem o que estão pedindo quando querem saber uma história dessa dimensão. Os arquétipos nos modificam. Se não houver modificação, então não houve contato real com o arquétipo. Transmitir uma história é uma responsabilidade muito grande. Temos de nos certificar de que as pessoas estejam preparadas para as histórias que contam. No caso dos melhores contadores que conheço, as histórias crescem das suas vidas como as raízes fazem crescer a árvore. É que as histórias os criaram, transformando-os no que eles são. É fácil notar a diferença. Sabemos logo quando alguém criou uma história e quando a história criou alguém. É desse último caso que trata a minha tradição. Quando a história criou alguém. Pode acontecer de um desconhecido me pedir uma das histórias que estivesse escavando e modelando durante anos. O relacionamento é tudo. O relacionamento é tudo. O relacionamento é tudo. O relacionamento é tudo. Tudo. O que sobra, no final das contas, é a relação. 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 Como guardiã dessas histórias, posso dá-las ou não. Isso não depende de nenhuma lista de pré-requisitos específicos, mas de uma ciência da alma, de acordo com o dia e com o relacionamento. O modelo de mestre-aprendiz fornece o tipo de atmosfera conscienciosa na qual pude ajudar meus aprendizes a procurar e a desenvolver as histórias que irão aceitá-las, que irão brilhar através delas. Não ficar simplesmente na superfície do seu ser como bijuteria barata. Há muitos tipos de possibilidade. Poucos são fáceis. Os mais difíceis são muito mais numerosos. Positivamente na história ou no bálsamo medicinal, somos capacitadas pelo volume do self que estamos dispostas a sacrificar para investir nela. Na tradição da cantadora, como na tradição da Messemondok, existe o que lhe chama de la invitada, a convidada, ou a cadeira vazia, a cada vez que a história é contada. Às vezes, durante o relato de uma história, a alma de uma das ouvintes, ou de mais de uma, vem sentar-se ali, por ser essa a sua necessidade. Embora eu possa ter material para toda uma noite, muitas vezes altero esse material para ajudar o espírito que veio para a cadeira vazia, ou para brincar com ele. A convidada sempre exprime as necessidades de todas. Costumo estimular as pessoas a fazer sua própria escavação da história, pois as juntas arranhadas, o fato de dormir na terra fria, a procura na escuridão e as aventuras pelo caminho valem tudo. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha função balsâmica. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha uma função balsâmica. Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes aconteçam. Que vocês a elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesma esteja em flor. Então você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. E é essa a missão, a única missão. Este é o pós-fácil. Esse livro é, gente, um tesouro. Amém. A reza, né?
Acho que a gente já perdeu tempo demais, sabe? Ai, que missão é essa? Que missão é essa? Que missão é? Minha missão é essa. Nos relacionar, nos afetar, sangrar, regar, florescer, morrer, sangrar. Vamos lá então para o capítulo 15. Agir como sombra. Canto hondo, o canto profundo. Agir como sombra significa ter um toque tão suave, um passo tão leve, que torne possível uma movimentação livre pela floresta, observando sem ser observada. A loba segue como sombra qualquer um ou qualquer coisa que passe pelo seu território. É sua maneira de colher as informações. É o equivalente de manifestar-se, transformar-se em algo como fumaça para voltar a se manifestar. Os lobos conseguem deslocar-se com a máxima delicadeza. O ruído que produzem é semelhante ao de los angelos tímidos, dos anjos mais tímidos. Primeiro, eles recuam e seguem como sombra a criatura que lhes desperta a curiosidade. Depois, de repente, aparecem adiante da criatura espiando com o olho dourado e a metade da cabeça por trás de uma árvore. Subitamente, o lobo dá a volta e desaparece num borrão de coleira branca e rabo empinado, só para voltar a surgir às costas do desconhecido. Isso é agir como sombra. A mulher selvagem vem agindo assim com as mulheres humanas há anos. Ora temos um vislumbre dela, ora ela volta a ficar invisível. No entanto, ela aparece tantas vezes na nossa vida e sob formas tão diferentes que nos sentimos cercadas por suas imagens e seus impulsos. Ela nos chega em sonhos ou em histórias, pois quer ver quem somos e se já estamos prontas para nos reunir a ela. Se ao menos olharmos para as sombras que lançamos, veremos que elas não são sombras humanas, bípedes, mas que têm o lindo formato de algo livre e selvagem. Estamos destinadas a ser residentes permanentes no seu território, não apenas turistas, pois provimos dessa terra. Ela é ao mesmo tempo nossa terra natal e nossa herança. A força selvagem da psique, a força selvagem da psique e da alma está nos seguindo como sombra por algum motivo. Há um ditado dos tempos medievais que diz que se você está em processo de descida, sofrendo a perseguição de uma grande força, e se essa força conseguir agarrar a sua sombra, você também irá se transformar numa força por si mesma. Eu vou ler de novo. Há um ditado dos tempos medievais que diz o seguinte: se você está em processo de descida, sofrendo a perseguição de uma grande força, e se essa força conseguir agarrar a sua sombra, você também irá se transformar numa força por si mesma. A grande força selvagem das próprias psiques, das nossas próprias psiques, quer pôr sua pata na sua sombra, afirmando dessa forma que lhe pertencemos. Gente, eu olhei assim, tem um cachorro aqui. Olha que maravilha. Vai passar aqui, ó. Não deu pra ver, que ele é muito manso. Mas eu não pude deixar de me distrair. Olhar ao lado e pá, tuf, volta. A grande força selvagem das nossas próprias psiques quer pôr sua pata na nossa sombra, afirmando dessa forma que lhes pertencemos. Assim, a mulher selvagem
assim que a mulher selvagem prender nossa sombra, voltamos a nos pertencer. Sentimos-nos no nosso ambiente e na nossa terra natal de direito. A maioria das mulheres não receia que isso ocorra. Na realidade, elas anseiam por essa união. Se elas pudessem, neste exato instante, encontrar o covil da mulher selvagem, elas mergulhariam direto nele e saltariam felizes para o colo dela. Elas só precisam ser orientadas na direção certa, que é sempre para o fundo do nosso próprio trabalho, o fundo da nossa própria vida interior, o fundo do túnel que leva ao covil. Começamos nossa procura do selvagem, quer ainda meninas, quer já adultas, porque no meio de alguma empreitada selvática, sentimos a proximidade de uma presença selvagem a nos dar apoio. Ou, em termos psíquicos, percebemos um galinho quebrado aqui e ali, seixos virados de modo que seu lado úmido estivesse voltado para cima, e soubemos que algo de abençoado havia cruzado nosso caminho. Dentro da nossa psique, pressentimos ao longe o som de uma respiração conhecida. Sentimos tremores no chão e soubemos no nosso íntimo que algo de poderoso, algo importante, alguma liberdade selvagem dentro de nós está se movimentando. Nós não poderíamos nos afastar dela, mas sim acompanhá-la, aprendendo cada vez a saltar, a correr, a seguir como sombra tudo que por acaso chegasse ao nosso território psíquico. Começamos a seguir a mulher selvagem como sombra, e ela retribui carinhosamente, também nos seguindo como sombra. Ela uivou, e nós tentamos responder. Mesmo antes de nos lembrarmos de como se falava a sua língua, e mesmo antes de sabermos exatamente com quem estávamos falando. E ela esperou por nós e nos incentivou. Esse é um milagre da natureza selvagem e instintual que trazemos dentro de nós. Sem um conhecimento pleno, sem o conhecimento pleno, já sabíamos. Sem a visão total, compreendíamos que uma força amorosa e milagrosa existia para além dos limites do ego em si. Sem o conhecimento pleno, já sabíamos. Sem a visão total, compreendíamos que uma força amorosa e milagrosa, uma força amorosa e milagrosa, existia para além dos limites do ego em si. Que maravilha! Quando criança, Oprah Winfrey escreveu a seguinte mensagem acerca da reconciliação com o poder selvagem. Eu vou já ler em português, tá? Ela faz a citação em inglês e tem a notinha de rodapé. Hoje eu tô toda trabalhada das notas de rodapé. Vou tomar até uma água, já que. Então vai lá. Oprah Winfrey escreveu a seguinte mensagem acerca da reconciliação com o poder selvagem. Hoje, quase ao anoitecer, levei a menina que não vê um pouco pela floresta adentro, onde estava escuro e havia sombras. Levei-a até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou-lhe o rosto com seus dedos de veludo. E agora também a menina veio a gostar das sombras. E o medo que existia passou.
Tudo que as mulheres foram perdendo pelos séculos afora pode ser encontrado de novo se seguirmos sua pista nas sombras. E acendamos uma vela a Guadalupe, pois esses tesouros perdidos e roubados ainda lançam sombras nos nossos sonhos noturnos, nos sonhos diurnos da nossa imaginação, em histórias muito antigas, na poesia e em qualquer momento de inspiração. As mulheres por todo o mundo, a sua mãe, a minha, você e eu, a sua irmã, a sua amiga, as nossas filhas, todas as tribos de mulheres ainda desconhecidas, todas nós sonhamos com o que está perdido, com o que em seguida irá surgir do inconsciente. Todas sonhamos os mesmos sonhos no mundo inteiro. Nunca ficamos sem um mapa. Nunca ficamos sem poder contar a outra. Sem poder contar com a outra. Nós nos unimos através dos sonhos. E aí, atenção. Os sonhos são compensatórios. Eles nos fornecem um espelho para a visualização do inconsciente profundo, que com grande frequência reflete o que está perdido e que o ainda é necessário para a reparação e o equilíbrio. Reflete o que está perdido e ainda é necessário para a reparação e o equilíbrio. Os sonhos são compensatórios. O inconsciente produz constantemente imagens ilustrativas. Portanto, como o lendário continente perdido, a selvagem terra dos sonhos ergue-se do nosso corpo adormecido. Ergue-se gotejante e fumegante para criar o abrigo da terra natal para todas nós. Trata-se do continente do nosso conhecimento, a terra do nosso self. E eis o que sonhamos. Sonhamos com o arquétipo da mulher selvagem. Sonhamos com a reunião. Nascemos e renascemos esse sonho todos os dias e criamos a partir da sua energia o dia inteiro. Nascemos e renascemos, noite após noite, desse mesmo sonho selvagem e voltamos à luz do dia com um pelo áspero na mão, com as solas dos pés negras de terra molhada, com o cabelo cheirando a mar, a floresta, o fogão de lenha. É vindo dessa terra que voltamos para as nossas roupas, para as nossas vidas do dia a dia. Voltamos àquele local selvático para nos apresentarmos diante do computador, diante da panela, da janela, do professor, do livro, do freguês. Instilamos o mundo selvagem no nosso trabalho, na criatividade, no mundo dos negócios, nas nossas decisões, na nossa arte, no trabalho das nossas mãos e do nosso coração. Na nossa política, nos nossos planos, na vida familiar, na educação, na indústria, nas relações exteriores, nas liberdades, direitos, deveres. O feminino... essa nota... Peguem a caneta, gente. Essa daqui é maravilhosa. Essa daqui é espelho. O feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos. Ele é ele que sustenta todos os mundos. O feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos, é ele quem sustenta todos os mundos. Vamos admitir, nós mulheres estamos construindo uma terra natal, cada uma com seu próprio lote de terra extraída de uma noite de sonhos, um dia de trabalho. Estamos espalhando essa terra em círculos cada vez mais amplos, bem devagar, bem devagar. Um dia ele será uma terra contínua, uma terra ressuscitada de volta dos mortos, mundo de la madre, a terra natal psíquica que coexiste e é equivalente em todos os mundos.
coexiste e é equivalente em todos os mundos. Au, riu. Nossa, ler isso é um bálsamo medicinal. Obrigada. Obrigada. Que delícia. Mundo de la Madre, a terra natal psíquica que coexiste e é equivalente em todos os mundos. É um mundo feito da nossa vida, dos nossos gritos, do nosso riso, dos nossos ossos. É um mundo que vale a pena criar, no qual vale a pena viver. Um mundo em que predomina uma sanidade honesta e selvagem. Uma sanidade honesta e selvagem. Quando pensamos em recuperação, podem vir à nossa mente pás mecânicas ou carpinteiros. A restauração de uma antiga estrutura. Me perdi, fiquei empolgada. Confesso que eu achei que eu fiquei muito empolgada agora. Vamos voltar, tudo bem. Se empolga, perde e volta. Quando pensamos em recuperação, podem vir à nossa mente pás mecânicas ou carpinteiros. A restauração de uma antiga estrutura. E é esse o emprego moderno desse termo. Tá. Entendi. A palavra recuperação dá nessa, né? Pode vir à mente pás mecânicas, carpinteiros, a restauração de uma antiga estrutura, e é esse o emprego moderno desse termo. Check. No entanto, o significado mais antigo é o seguinte. A palavra reclamation em inglês significa a recuperação de um terreno pela drenagem, pela irrigação ou por outros métodos. A palavra reclamation vem do francês antigo reclaimer, réclamer, que significava chamar de volta o falcão que se deixou voar. Isso mesmo, fazer com que algo do mundo selvagem volte a ser chamado. Pelo seu significado, ele é, portanto, uma palavra excelente para nós. Estamos usando as vozes da nossa mente, da nossa vida e da nossa alma para chamar de volta a intuição, a imaginação, para invocar a mulher selvagem. E ela aparece. As mulheres não podem fugir a isso. Se for preciso haver uma mudança, nós somos essa mudança. Nós somos essa mudança. Nós temos dentro de nós lá que sabe, aquela que sabe. Se quisermos mudanças internas, cada mulher deverá empreender a sua. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós mulheres temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-las. Eu escreveria aqui que nós mulheres, se eu estivesse escrevendo esse livro, né? E se eu fosse uma psicóloga junguiana, mas brincando aqui, né? Se quisermos que haja mudança, eu escreveria assim, ó, algo assim, ó. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós mulheres temos nossos próprios meios, não só de ajudar a realizá-las, mas de realizá-las. De realizá-las. Certo? A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios e nós obedecemos. Ela esteve correndo, parando, esperando para ver se vamos alcançá-la. Ela tem algo, tem muitas coisas a nos mostrar. Por isso, se você estiver a um passo de escapar, de assumir riscos, se ousar agir de modo proibido, procure cavar para encontrar os ossos enterrados mais fundos, fazendo frutificar os aspectos naturais e selvagens da mulher, da vida,
dos homens, das crianças, da terra. Use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa. Enfiar mais a mão na... Essa você sabe para quem vai, né? Que tá aí olhando, né? Enfiar mais a mão na massa. Me perdi até, de tão empolgada que eu fico. De novo a empolgação. Ó, tá vendo, gente? A empolgação, ela é maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito empolgada, quem me conhece. Mas é preciso voltar. Vamos lá. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa de um maior reconhecimento por parte das suas irmãs, de mais sementes, mais rizomas, mais delicadeza com os homens, mais revolução na vizinhança, mais poesia, mais descrição de fábulas e fatos do feminino selvagem, mais grupos de costura terroristas e mais uivos. Mais grupos de costura terroristas e mais uivos, muito mais canto hondo, muito mais canto profundo. Ter mais solidão. Eu preciso tomar uma água antes de continuar. Au! A gente tem muito medo da solidão, né? É muito interessante isso. Quando eu falo a gente, eu falo eu com os minhas eus, tá? E aí alguém também que quiser fazer parte do balaio, seja bem-vindo. E a solidão é, gente, ficar quieta, só. É uma benção. Assim como é uma benção ficar aqui lendo junto. Com a minha mãe. Aí. Te amo, mãe. Solidão é uma delícia, né, Bru? É isso, solidão. Solidão. Então vamos lá. Mais grupos de costuras terroristas, mais uivos, muito mais canto hondo, muito mais canto profundo. Ela precisa sacudir o pelo, percorrer as trilhas conhecidas, afirmar seu conhecimento instintivo. Todas nós podemos afirmar pertencer ao antigo clã das cicatrizes, ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída. Nós não vamos, isso é para todos, agora sim é para todo mundo, eu e mais o mundo todo. Não vamos nos desgastar com a raiva. Não vamos nos desgastar com a raiva.
Não vamos nos desgastar, e nem nossos dentes, com a raiva. Não vamos. Pelo contrário. Tadã! Vamos extrair força delas. Dela. Da nossa raiva. Acima de tudo, sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Apareça onde quer que esteja. Deixe pegadas fundas, porque você pode fazer isso. Deixe pegadas fundas, que você pode fazer isso. Seja a velha na cadeira de balanço que embala uma ideia, até que ela volte a remoçar. Tenha a coragem e a paciência da mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia, queimando fósforo e fantasias, como a pequena menininha dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo para que a llorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie, floresta fora. Como a loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder. Esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir o seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos. E as respostas mudam à medida que você muda. E o mundo muda. Ok? Atualizemos então, né? Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos. E as respostas mudam à medida que você muda e o mundo muda. E por isso não se pode dizer, faça isso e aquilo, nessa ordem exata e tudo ficará bem. No entanto, durante toda a minha vida, sempre que encontrei lobos, tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes, em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo, com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. E o número 10 é uive sempre. Mas eu vou ler a lista inteira. Momento 2 da nossa live leitura de citações e anotações. Normas gerais para a vida dos lobos. 1. Coma. 2. Descanse. 3. Perambule nos intervalos. 4. Seja leal. 5. Ame os filhos. 6. Queixe-se ao luar. 7. Apure os ouvidos. 8. Cuide dos ossos. 9. Faça amor. 10. Uive sempre.
A gente ainda tem uns minutos. E esse foi o capítulo 15, mas o capítulo 10 tem me chamado, que foi o primeiro capítulo do livro 1. Do livro 1 é ótimo. O primeiro capítulo do ciclo 1. Então queria aproveitar, já que estamos todas aqui reunidas, nesse espaço de, como disse a minha sobrinha, de reza, de live leitura. Eu quero ler a história, porque a gente leu, né, do capítulo 10, As Águas Claras, o sustento da vida criativa. A gente leu lá Llorona, a gente leu A Menininha dos Fósforos, que quem não sabe foi a história que eu renasci, né? Também renasci como palhaça, renasci nos palcos, né? Tinha deixado, enfim. Então esse solo da Barbarina, que é a palhaça, chamado Que Luz, é um marco aí de renascimento, né? E aí a gente não lê Os Três Cabelos de Ouro. Eu queria ler. Queria não, quero e vou. Então vamos lá, capítulo 10, quem tá com os livros, página 408. Abram os livros na página 408. Imaginemos a renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista, que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade. Precisamos saber o que fazer. Não se perdermos nosso foco de atenção. Vou voltar, porque isso, entendeu? Eu sabia porque estava me chamando. É por isso. A gente precisamos saber o que fazer. Não se perdemos ou não nosso foco de atenção, mas quando o perdemos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. O quê? Depois de todo esse esforço, ainda poderíamos perder nosso rumo? Sim, poderíamos. Mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Essa é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos, pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali, eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções, residindo, não se sabe onde, mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os montes Cárpatos para ir se abrigar nos Urais. Elas dão então um salto até as sierras e seguem em seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas e assim por diante. Essa versão de Os Três Cabelos de Ouro é romena. Existem também versões teutônicas e celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre parte do México e dos Estados Unidos. É uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumo, mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas, como um colchão de penas abertos que se espalhou por todo o campo. É importante... Isso! Tá vendo, gente? Por que ela estava chamando isso agora, nesse início de ciclo 3? Tá vendo, gente? De novo, vamos lá. Só eu que tô entendendo, né, Ana? Ana Paula fala isso, Babi, só você que...
É só pra mim mesmo. Mas se servir pra outra pessoa também seria legal. Por isso que a gente mostra, né? Cresça e apareça. Isso é maravilhoso. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos na natureza selvagem. Para algumas mulheres, é seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras, é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra de Baba Yaga? Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão, que na realidade é um pilão com sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro que é contido. Os repositórios são a solução para o problema de toda perda de energia. Isso e mais alguma coisa, vejamos. Os 3 cabelos de ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela, dentro do lampião, tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvadas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. E ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra árvore para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas das árvores piavam, acompanhando um gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremuluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama do seu lampião se apagou. E o velho caiu porta adentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira. E ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ficaram ali os dois. O pobre, frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, calma, pronto. Quando a manhã foi se aproximando, cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. Tim, tim, tim. E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta.
Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. É preciso descansar, parar, voltar para seguir. É preciso silenciar, ficar ao sol ou ao luar, e no luar a gente passa, a gente passa, isso é só uma capa, que a gente passe se doando, que a gente passe se amando, que a gente passe se acalentando, sem vergonha de ser quem se é, de cantar, desafinar, fiar e desfiar. O ensinamento, né? O ensinamento, a reflexão, a análise, a escuta, né? A fala que a Clarice vai trazer agora. Acho que tem duas, já que eu voltei, né? Tem dois parágrafos depois dessa história que eu acho que para mim mexe, que para mim toca, que afeta. Que é esse, né? Tudo à noite é diferente. Por isso, para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna. Um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalito ou ruído. É à noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias, sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia. A noite é o mundo da Mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da morte. Quando é noite num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de noite escura da alma. Noite escura da alma. Nessa história, ele é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo, perdendo o rumo. Perder o rumo significa perder a energia. E aí, gente, essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia. A ínfima luz que lhe é concedida, que é obviamente a própria ideia, o fato dela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada, uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha La que sabe, a mulher de 2 milhões de anos. Ela é aquela que sabe. Ser mantida diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem ele morreria. Sem eles, né, sem o fogo. O velho está cansado de passar. É isso. Eu ia só ler um parágrafo, mas aqui vou ler. Veja como sente aí. Porque pra mim faz assim, pá, todo sentido.
Sentido no que a gente tem gasto a nossa energia, a nossa força, a nossa lembrança de força criadora. Olha só, o velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé só para, de repente, entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Oi, linda, colapso. Você tá na área. Pessoa, né? Vê colapso, sabe que a outra tá aí, já conecta. Esse é o pensamento. É muito rápido, tá? Esse pensamento aqui. Então vamos lá. Vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado do seu dedão do pé só para, de repente, entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É que seu ânimos está esgotado. Ela precisa. O nosso ânimos precisa ser embalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente, precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimos exausto até lá para que ele se recupere. E aí, maravilhosa, vai falar, já que eu tô aqui, já vai virar um bordão, né? Já que eu tô aqui, vamos só mais um pouquinho. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega ao ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora, com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim chega, vou embora. Vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, Não importa. Elas querem emigrar para Auckland. Elas vão ver televisão comendo biscoitinhos de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Pão de mel, já que tem colapso, bolacha Calypso. Aí Ulisses foi preso, né, por Calypso na ilha, na Odisseia. São tantas referências, mas vamos voltar. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para o bairro onde nunca aconteça nada. Vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com sua própria vida, afastando os olhos e assim vai. Qualquer que seja a sua ideia de trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram: descansar? Como posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas, ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa ir visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto, com certa regularidade.
ela não se espanta quando ele cai porta dentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que recuperemos nossas forças. Nem nós deveremos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. Eu vi uma cicatriz minha muito forte aqui, numa perda de rumo de um ataque de pânico muito forte. Todas nós, né? A gente não... E teve outros momentos que o pânico chegou assim, bater na minha porta e eu respirei, fui respirando, me embalando. Então é isso, a gente não deveria entrar em pânico ao perder o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança, devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para um relacionamento, isso não importa. O ânimos sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese. Trata-se, sim, de quando isso vai ocorrer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada, sem conseguir ir adiante. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não. Essa perda de energia é o que é. Ela faz parte da sua natureza. A suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Um golpe de karatê agora. Esse engano faz com que tanto as energias masculinas no cenário interior quanto os homens de verdade na cultura decepcionem. Todos, por natureza, precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operandi da natureza, da vida morta, a vida é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, 3 fios de cabelo são jogados no chão como no ditado: jogue um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender as palavras, que na tradição dos contadores de histórias, dos cuentistas, significa jogar fora algumas palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino de certo modo mais leve, faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor, removendo mais e mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque 3 fios de cabelo de sua iniciativa jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador.
Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha, ela que sabe, está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde tempos imemoriáveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha, no conto de fada dos 3 cabelos de ouro, nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate, dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com lobos? É porque a jugular é ótimo, né? A pessoa já vai. De novo, vai, vamos, reconhece e vai. Qual o objetivo desse resgate e dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular, chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer, é ali que está a sua alegria, é ali que está o Éden da mulher. Aquele local há tempo, aquele local onde há tempo e liberdade de ser. Aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos pressentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis. Ficam parados, como estátuas, em total concentração para poder ver, ouvir, perceber. Ver, ouvir, perceber. E já que eu estou aqui escrevendo junto com Clarice, ver, ouvir, perceber. Ouvir, escutar, sentir. Estou escrevendo com Ana Tomás também, que me falou dessa, que me relembrou dessa ouvir, escutar, sentir. Sentir. Sem medo. Então vamos lá. Estamos nos lobos, parados, como estátuas, em total concentração, para poderem ver, ouvir, perceber o que exatamente está ali. Perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso o que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós, com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir com o tato, com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho e da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue fora outra parte e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. No início dessa quarentena,
eu comecei a criar muito, 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 muito. E a postar cenas cotidianas. E vinha uma voz: por que você está fazendo isso? Você quer aparecer? Para que você está fazendo isso? E aí, o que eu gostaria de deixar aqui claro é isso. Tem vozes e vozes, né? Então, chegar nesse osso, é tirar essas vozes. Tirar essas camadas, né? O uivo tá lá embaixo, né? Então tem muita... A gente vai criando muito ruído. Então é isso. Era isso que eu ia falar, Ana. Nada a fazer. Então eu criei uma música, tá lá nos videozinhos lá. Acho que é no último vídeo da série... já nem me lembro mais de nada. Advertimos, interrompemos o trabalho doméstico para advertir. E aí tem lá essa música, Nada a Fazer. E eu tô terminando ela. Joguei coisas fora, coloquei outras. E assim que terminar eu vou colocar de novo, porque me veio isso muito claro. Não há nada a fazer, a gente faz demais. Fazer demais nos trouxe a esse lugar. A esse modus de vida anti-vida. Que possamos embalar esse modo de vida anti-vidas e falar: fio, já deu seu tempo, vamos restaurar, ficar jovem de novo. Amo vocês. Essa voz é a narrativa que nos foi ensinada, a nossa julgadora. Ah, perfeito, é isso, Camis. Então é isso, deixar, né, separar, né, a julgadora, as vozes que nos foi ensinada, e deixar essa voz selvagem, deixar essa imagem, ó, arrepiei, essa imagem da sombra, né, do capítulo 15. É isso, eu só poderia ter lido essa história hoje, porque se eu tivesse lido ela outro dia, não seria a mesma leitura. O capítulo 15, quando fala agir como sombra, né? Olha que maravilha, trazer essa sombra aqui, nesse lugar, das aparências master. Ai, ó, tô toda arrepiada, porque aqui é o meu lugar de sombra master, porque eu sou muito seduzida a ficar aqui. Tá vindo um monte de coisa, eu vou dar deixar sair, jogar os cabelos no chão e depois a gente conversa. Mas ai, que maravilha poder ver a minha sombra assim acompanhada e com essa luz da manhã desse sábado. Cadê o marará? 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 Cantei obá pra Ana na praça onde as pessoas passeiam com calma. O berimbau quando canta invade minha alma. O berimbau quando canta invade minha alma. É o mar da alegria. Cadê o marará? Cadê o marará? Cadê o marará? Cadê o marará?